Segunda-feira, 27 de abril de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. E hoje eu vou falar sobre o João Fonseca. Claro, é o assunto do fim de semana, a derrota do João pro Rafael Roder na terceira rodada, que foi a estreia do João no Masters 1000 de Madrid. E o Roder venceu em 3 sets por 7-6, 4-6, 6-1. O jogo durou 2 horas e 7 minutos. Tem bastante coisa que dá para abordar sobre esse jogo. Eu vou tentar não me alongar sobre os vários aspectos, mas resumindo o que eu acho do jogo, que foi um terceiro set pavoroso do João. Não dá para jogar poeira para baixo do tapete. Foi muito ruim o terceiro set em vários aspectos, no mental, no técnico, no tático. Talvez tenha sido o pior set do João na temporada. Tirando o jogo com o Spitzerri na Austrália, porque né, ali tem um aspecto físico que né, atrapalha qualquer tipo de análise mais profunda. Mas de Buenos Aires para cá, não me lembro do João ter jogado um set tão ruim assim, sabe? Não vou dizer que é preocupante, porque acontece, né? Você vai, eventualmente você tem sets ruins. Esse deu azar, ou não azar, mas de ter vindo no terceiro set de um jogo grande. Mas não foi um bom momento. O João tem um número que eu não diria que é preocupante no momento, mas é um número que já chama atenção, que dos 8 jogos de 3 sets que ele fez nessa temporada, eu tô falando, né, tô tirando o Australian Open dessa equação, mas dos 8 jogos que ele fez decididos no terceiro set, ele perdeu 5. Perdeu pro Tabila em Buenos Aires, perdeu pro Bussi no Rio, perdeu pro Zverev em Monte Carlo, pro Shelton em Munique e agora pro Roder em Madrid. E é meio que redundante dizer que em todos esses terceiros sets ele jogou mal, porque jogo contra o Bussi, contra o Tabilo e contra o Roder, se ele jogasse bem ele ganharia, né? Com o Shelton e Zverev um pouco diferente a análise, mas é um número que é bom a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Bom, vamos ver por onde eu começo a falar desse jogo. Não acho que foi um jogo horroroso do João, já falei isso, até para análise flash que eu mandei para os apoiadores, também falei isso no vídeo curto que eu fiz pro UOL, mas acho que o João podia ter feito algumas coisas muito melhor, desde o começo do jogo. Eu acho que os 2 primeiros sets do João foram bons o bastante, né, não só para devolver a quebra no primeiro set, devolvendo com boas devoluções de saque para se recuperar rápido. Ele perde aquele tie-break com 2 direitas, que são erros não forçados, que dão mini-breaks pro Roder, mas assim, também o Roder fez um tie-break excelente, né? Ele deu 1 ponto de graça, que foi uma direita que ele errou, mas ele já estava 5-1, né? O estrago estava feito, mas foi um excelente tie-break do espanhol, né? Importante dizer. O João fez um bom segundo set, conseguiu aquela quebra no começo e manteve a vantagem. Não foi um grande segundo set. O nível do tênis no primeiro set foi muito mais alto. Dos dois, inclusive. Não estou usando isso como desculpa para tirar mérito do João no segundo set, não. Acho que os dois jogaram melhor. Os dois devolveram mal no segundo set. O Roder, aí é importante dizer, ele é um cara que é mais agressivo nas devoluções. Ele arrisca mais. Ele vai para dentro da quadra, e tenta, né, devoluções fundas, às vezes winners, ele vai para a bola. É arriscado. E no segundo set ele errou um monte de devolução. De primeiro e de segundo saque, devoluções de saques que não eram espetaculares para o nível deles. Ele ganha 5 pontos de devolução só no set inteiro. Ainda assim ele tem um breakpoint, mas o João joga muito bem esse breakpoint, ele saca bem, se salva, maravilha. Agora, o que o Roder fez bem? Eu acho que no primeiro set ele não foge da direita do João, mas ele usa muito ângulo. Então o João nunca estava batendo essa direita de um ponto exatamente confortável. Estava sendo deslocado, batendo na corrida, ou chegando, né, ali no corredor de duplas algumas vezes. Algumas não, mais do que algumas. O Roder mexeu bem o João na partida. E a movimentação do João não é tão boa quanto a do Roder. Não vou chegar ao ponto de dizer que a movimentação do João é ruim, mas o Roder se mexe muito melhor.
Acho que o Roda pega bolas mais agressivas e consegue continuar pontos com mais frequência que o João. E assim, não é um plano simples de executar, tá? Ficar jogando bola angulada na direita do João o tempo todo. Tanto que o Roda fez isso bem no primeiro set e no segundo não. De novo, ele foi muito agressivo nas devoluções, fez isso melhor no primeiro set do que no segundo. No segundo ele deu vários pontos de graça pro João, facilitou um pouco a vida do brasileiro ali. Não que o João precisasse, mas ajuda, né? Tirou um pouquinho da pressão do João no saque. O Roda, repito, jogou um tie-break impecável no primeiro set. Na maior parte do jogo, quando o ponto estava neutro, eu sentia que ele estava mais perto da linha do que o João, tentando agredir mais. Acho que o João jogou um jogo mais consistente, mais paciente, e o Roda arriscou um pouquinho mais, foi mais para as bolas. Tanto que ele termina o jogo com mais erro não forçado e mais winner do que o João. O João foi mais sólido e acho que o João, assim, me parecia o melhor tenista em quadra quando começou o terceiro set. Ele mesmo falou isso depois. Daqui a pouco eu leio as declarações do João que o site espanhol Punto de Break publicou. Mas eu achava que o João começava o terceiro set em vantagem. Mas o jogo do João desaparece no terceiro set. Totalmente. O saque dele vai para baixo de 50%, primeiro saque. A devolução dele não entra. Ele erra, às vezes, em alguns pontos importantes. Devolução de primeiro saque, devolução de segundo saque. Quando botou a bola em jogo, botou sem pressionar o Roda. Tem até um break, se não me engano foi um break point quando estava já 4-0 pro Roda. Tem um break point e o João bloqueia a devolução, assim, bota a bola na quadra e o Roda vai e ataca e se salva. Então o João faz muito pouco com as devoluções, ele bota muito pouca pressão no saque do Roda, tanto que o Roda faz uma dupla falta só o jogo inteiro, ele não estava incomodado com a devolução do João, né? E o João várias vezes devolvendo lá do fundão o segundo saque, inclusive. Repito, eu não sou contra devolver saque lá do fundão, mas você tem que ter uma bola que vai empurrar o adversário para trás. Se você vai lá para trás, tem que ter um propósito e você tem que conseguir jogar entrando na quadra a partir da primeira bola, ou da segunda bola, se você contar a devolução como primeira. Mas a primeira tem que ser para afundar, tem que ser para empurrar o adversário para trás, e o João não está fazendo isso, com a frequência que precisa nesse nível de tênis, né? Agora, mentalmente o João também vai muito mal no terceiro set, ele admite isso depois do jogo, quando ele deixa escapar aquele primeiro game de saque dele no terceiro set, que ele é quebrado, ele destrói uma raquete, ele saca em 30-15, faz uma dupla falta, depois o Roda faz uma paralela vencedora para 30-40, devolve bem um primeiro saque do João, faz uma direita cruzada funda, né? O João erra, pronto, perde o saque, destrói a raquete e o jogo acontece muito rápido depois daí. O Roda faz 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. E tem dois detalhes importantes. O João destrói essa raquete quando perde o segundo game. Eu não acho que, de modo geral, quebrar a raquete seja um sinal de destempero, de descontrole, que o tenista vai se perder na partida. Só que isso não é comum para o João. Se fosse o Djokovic, que a gente já viu fazer isso 500 vezes, ele vai, quebra a raquete e no ponto seguinte ele está com a cabeça no lugar, eu nem me preocuparia. O João não faz isso todo dia, não é típico. Então ele destruir a raquete diz alguma coisa. Tá? Não sei, dizendo de fora, vendo o jogo de fora, o quanto isso afetou ele mentalmente no resto do jogo. Mas ele joga mentalmente mal, tecnicamente mal, taticamente mal esse resto de terceiro set, né? O terceiro game tem um ponto longo que o João ganha, fica 15-30, o Roda sente alguma coisa na perna ali, faz um gesto pro box, pede alguma coisa, toma uma bebida na virada de lado, tudo indica que era um começo de cãibra ali, mas o que acontece? Ele vira esse game de 15-30, confirma o saque, faz 3-0 e depois ele enfia um monte de winner num game que o João não faz nada, nesse quarto game, e quebra o João para fazer 4-0. O que me preocupa aí é o seguinte, eu não sei se o João não viu que o Roda não estava tão bem fisicamente, não sei se o time do João não viu, se ninguém percebeu,
ou se eles perceberam e não conseguiram fazer nenhum ajuste, e o João na quadra não conseguiu ou mexer o roda, ou alongar os pontos, ou entender que o cara estava afobado, porque o que acontece depois aí, tanto nesse terceiro game, no quarto e no quinto, o roda joga acelerando e encurtando pontos, e o João não consegue alongar o jogo, né? Esse quarto game, ele começa com uma devolução já agressiva do roda, que era o João sacando em 0-3, né? A sequência disso é um winner de devolução do roda, fica 0,30, o João ganha um ponto para 15,30, depois é outro winner de direita do roda, 15,40, e o João erra uma direita para ser quebrado. 4-0, praticamente acabou o jogo aí, né? O João teve uma janelinha no quinto game, que o roda saca em 15,40, salva o primeiro com um ace, salva o segundo com uma direita, né, de winner inside out. E esse segundo foi o que eu falei agora há pouco, que foi uma devolução que o João bloqueou sem peso, a bola ficou na mão do Roda e o Roda foi para o ataque, né? E ainda assim, o game fica iguais e o João erra 2 devoluções seguidas. E aí é difícil, né? Se o saque não está entrando, a devolução não está fazendo nada, mentalmente o João não estava tão bem, né? Para ser, né, econômico aqui na crítica. E se taticamente ele não conseguiu fazer um ajuste para se aproveitar né, do problema físico do Roda, aí fica difícil ganhar jogo, né? Então, é isso. Foi um terceiro set muito ruim do João, acho que em vários aspectos. Para mim, o pior set que ele joga no ano, né? E terceiro set nem se fala. Então, é isso, né? O Roda, agora, ele tem 11 vitórias e 1 derrota no Saibro esse ano. Antes de Madrid, ele foi campeão de Marrakech, de Barcelona, eu venho falando isso consistentemente. E, cara, eu acho que ele lidou muito melhor com a situação do que o João. E olha que era um cenário bem inflado, porque quando eles entram em quadra, o locutor de Madrid já estava frenético, gritando para chamar a galera, e a galera respondeu. O começo do jogo, quando o João saca e faz assim, né, 15, 30, 40, 0, a torcida brasileira gritando, a torcida espanhola devolve, porque é um game que fica iguais, né, o Roda ganha 3 pontos seguidos, e fica um ambiente assim, bem tenso, bem quente. E o João, quando confirma esse game, ele comemora, grita 2 pontos seguidos, você vê que a torcida reage, eu ouvi até algumas vaias dos espanhóis, mas assim, normal, né, da pilha do momento. Depois a coisa calma um pouco, mas tinha um ambiente quente ali. E não sei o quanto isso é responsável pelo terceiro set ruim do João, mas evidentemente tinha uma coisa ali. Agora, sobre as falas do João depois do jogo, né, ele fala que o mais importante na partida foi o aspecto mental, que os dois entraram na quadra com um certo nível de nervosismo, que era completamente normal, que era a primeira partida dele em Madrid, 2 jogadores jovens se enfrentando, e ele fala assim, que no tie-break ele errou algumas bolas que não deveria ter errado, que o Roda soube aproveitar a chance, e que no início do terceiro set ele se sentia melhor, inclusive diria que melhor que o Roda, que ele achava que tinha mais a iniciativa dos pontos. Mas aí ele erra umas direitas simples depois do 40-15, que é esse game que ele é quebrado, o segundo game. Vem a frustração e aí ele fala, evidentemente minha atitude na quadra deve ser melhor, que é um aspecto que temos que trabalhar. E a partir desse momento ele jogou melhor, com menos nervosismo, encontrou uma forma adequada de se impor. Isso é o João falando do Roda, né? Sobre o mental, ele ainda fala que foi uma partida complicada, que o foco dele principal estava no plano mental, sabia que os dois chegavam nervosos ou com tensão, e que infelizmente não soube administrar isso no terceiro set. Compreensível, mas preocupante também, né? Não é o ideal. O João, vale lembrar, ele era o cara mais experiente na quadra, ele tem, embora os dois tenham 19 anos, a diferença de idade, né, seja de alguns meses ali, poucos, o João tem 1 ano a mais de circuito profissional que o Roda. O Roda teve, né, o período de faculdade, ele entra depois, a ascensão dele é 1 ano depois do João. Inclusive ele ganha o US Open Juvenil 1 ano depois do João, né? Mas é isso, e o João termina falando que assim,
Essa parte também é importante, né? Enfrentar um rival mais jovem que eu no circuito me gerou certo nervosismo. É uma situação que a gente tem que se acostumar e ver como responde a ela. Sigo trabalhando, tentando encontrar aspectos que me ajudem a melhorar, tanto como pessoa como jogador, continuo evoluindo, esse é o ponto-chave. Voltar para a quadra, pensar no dia seguinte sobre o que poderia ter feito melhor, que atitude teria sido mais adequada e trabalhar nisso. É como o João termina fazendo essa análise, segundo, né, repito, o que está publicado no Punto de Break, site espanhol. Faz sentido o que ele fala, né? Acho que é uma análise bem interessante e bem feita da partida. Não deixa de ser preocupante porque não era para ele ser o cara mais nervoso na quadra, né? E ok, às vezes a gente fala do João como se fosse um cara muito mais experiente, muito mais maduro do que os 19 anos dele, mas esse tipo de situação ainda pode acontecer justamente pelos 19 anos dele. Aí você pode falar, Alexandre, mas você está passando pano porque a gente sempre fica falando que mas o João tem só 18 anos, só 19 anos. E aí sempre fazer aquela pergunta, né? Até quando a gente vai ficar falando que o João só tem 19 anos? A minha resposta é sempre a mesma, até ele fazer 20. Quando ele fizer 20, a gente vai falar ele também só tem 20 anos para algumas situações. E é perfeitamente compreensível isso. Não é questão de dar desculpa ou tentar defender o tenista. Eu tô aqui fazendo um monte de crítica ao jogo dele. Ou esse jogo especificamente. Mas a gente tem que entender também que certas situações têm a ver com a idade, sim. Certas reações têm a ver com a idade. Certos comportamentos têm a ver com a idade. Então é aquele velho... é raro, mas acontece sempre, sabe? É assim. Antes de eu entrar nas perguntas que os apoiadores mandaram no grupo do Telegram, deixa eu falar um númerozinho aqui sobre Jannik Sinner, que voltou a vencer e agora tem 24 vitórias seguidas em Masters 1000. E só Federer e Djokovic têm 24 ou mais vitórias seguidas em Masters 1000 desde que esse formato foi criado. O Federer tem uma sequência de 29, que começa em Hamburgo 2005 e vai terminar em Monte Carlo 2006. O Djokovic tem uma sequência de 30, que começa em Paris 2014 e vai até o Canadá 2015. E o Djokovic tem uma sequência de 31 vitórias, que começa em Indian Wells 2011 e vai até Cincinnati 2011. São sequências impressionantes. E o Sinner tá aí com 24, que começou em Paris no ano passado e tá rolando, e ele é favoritaço para ser campeão em Madrid. E sei lá se ele vai jogar Roma, se não vai jogar Roma. Mas o fato é que a chave tá interessante para ele, né? Ele pega o Norrie nas oitavas, se vencer pega o Koptsiva ou o Roder, que seria, né, a chave do João. E a semifinal é com quem avançar de uma sessão que tem Musetti contra Lehetka e Fils contra Etcheverry. A metade de baixo ainda tem terceira rodada para disputar, ele ainda tem Casper Ruud, tem Ogier Aliassime, Medvedev tá vivo, Koboli, Khachanov e o Zverev cabeça 2. Tá? A chave feminina, que também teve, né, seus problemas de saúde, né? Parece que teve olha, é uma explicação bizarra, né? Parece que a teoria corrente é que um taco de camarão na lanchonete do torneio derrubou alguns tenistas, né? Foi o caso do Cilic, hoje foi a Samsonova que abandonou, a Coco Gauff passou mal também, mas venceu. E tem gente caindo aí pra cá e pra lá com esse taco de camarão. Eu não vou nem entrar no mérito de imaginar aqui por que tenistas comem taco de camarão durante um torneio numa lanchonete de torneio em Madrid, mas enfim, né? O que mais me surpreende nessa chave feminina é a presença de Karolina Pliskova, que está aí agora já nas oitavas de final, e ela passou pela Kraus na primeira rodada, Sinner Kraus, passou pela Sakkari na segunda e passou pela Mertens, 2 cabeças de chave, passou pela Mertens na terceira rodada, vai pegar a Solana Sierra nas oitavas, ela é a favorita, né? Nas oitavas, não é quartas. A Rybakina tá viva, ganhou de virada da Zheng, 4-6, 6-4, 6-3,
A Coco também tá viva, né? Ganhou esse jogo de virada da Sorana Cîrstea por 6-1 no terceiro. Vai pegar a Noskova, que foi quem avançou por WO pelo problema, né, de saúde da Samsonova. Tem a Kostyuk e a McNally. E na metade de cima da chave tem um jogo ótimo hoje com a Sabalenka e Osaka. Tá marcado para começar não antes das 8 de Brasília. Tem Benčić e Baptiste. Tem Lee e Leila Fernandes. E tem Andreeva e Bonda. Esse quadrante aí tá interessante. Esse jogo da Lee, a Lee passou pela Swiatek, né, pela Iga, que também teve problemas físicos. Ela abandonou, não estava passando bem. Outra vítima supostamente desse taco com camarão aí. Vamos lá, perguntas de apoiadores. Tem pergunta do Lucas Parra, que mandou 3 logo em uma, e tem pergunta do Wanderson Ferreira. Para quem está ouvindo isso aqui e não é apoiador do blog, é o seguinte: a gente tem os apoiadores do blog, estão lá no Apoia-se, todo dia mandam perguntas e eu encaixo essas perguntas no fim do café, né, para dar esse privilégio a eles de terem perguntas respondidas. E às vezes eles sempre mandam perguntas muito boas. Os apoiadores do Saque Voleio são fantásticos. Quem quiser saber como é que apoia e os benefícios, que tipo de conteúdo extra recebe, manda uma mensagem para mim ou visita lá a nossa página no Apoia-se, que é apoia.se/saquevoleio. Tem tudo explicadinho lá, mas se quiser tirar uma dúvida, pode mandar mensagem para mim que eu respondo. Pode ser no Instagram, pode ser meu e-mail, que é ac@cosenza.org, ou pode ser DM em alguma rede social, sinal de fumaça, enfim, eu respondo assim que puder. Beleza? Mas vamos para as perguntas aqui, do Lucas primeiro. A primeira pergunta dele é a seguinte: Fonseca só jogou um jogo no torneio, porém foi um jogo intenso e acabou 1 da manhã. Se fosse o técnico dele, falaria para ele jogar o Challenger próxima semana? Então, Lucas, isso é uma questão que eu passei batido quando falei sobre a possibilidade do João jogar o Challenger de Aix-en-Provence nessa semana que começa hoje, segunda-feira. Que o que acontece? Como a terceira rodada foi domingo, a chave de Aix já estava sorteada. Então não tinha como o João entrar. Então essa é uma discussão que acabou quando ele passou, né, o jogo de WO do Tillich. Então não tinha mais essa possibilidade. Então aí já não é questão de falar para jogar ou não. Se ele tivesse feito um jogo só e tivesse sido na segunda rodada, eu falaria para ele jogar. Eu falaria. Talvez ele jogasse, talvez ele e o time dele tivessem decidido isso. Ele estava inscrito lá, né? Então existia essa possibilidade. Mas a partir do momento que ele passou desse primeiro jogo, que não foi um jogo, porque o Tillich, né, teve intoxicação alimentar e não entrou em quadra, e aí já não tinha mais essa possibilidade do João jogar em Aix, né? Até porque o jogo do João estava escalado para domingo à noite, a chave já estava sorteada. Segunda pergunta do Lucas: no começo do ano brincávamos sobre o João Panceta, ou Pancheta, é verdade. E após os jogos contra Sinner, Alcaraz e Zverev, você mencionou que faltava para o João chegar nesses caras. Hoje, seria o físico que deixa o João mais distante dos tops? Eu não diria que é o que mais deixa o João distante dos tops, mas eu acho que é um dos aspectos em que ele está bem atrás dos tops. Né? Eu falei, no jogo contra o Sinner, eu falei como o backhand dele ainda, né, não está no nível de Sinner, Alcaraz, de Zverev também, né? Fisicamente, eu acho que sim. Acho que o jogo contra o Zverev eu achei que ele não estava tão bem fisicamente no terceiro. E também não é só questão de condicionamento, é questão de velocidade em quadra. Você pega ele e o Roda hoje, no jogo de ontem, né, domingo, você vê como o Roda chega em mais bola que o João, mais inteiro em mais bolas. Faz uma diferença. Então, é um processo que acho que vão trabalhar. O Sinner também levou um tempo para ser o jogador rápido que é hoje. Ele, quando chega no circuito ali com 19, 20, não tinha essa movimentação tão espetacular que tem hoje. Então, nisso aí eu acho que vale ter paciência, sabe? Não é uma crítica que eu acho justa fazer agora com 19 anos. Entendeu? E aí vai ter a galera chata que vai dizer: mas olha você usando a idade de novo. Eu acabei de explicar isso, eu vou usar a idade para algumas coisas sim. Eu acho que algumas coisas vêm com o tempo. E às vezes o condicionamento físico vem com o tempo. Ou a velocidade de movimentação vem com o tempo. Tem jogador que evolui isso. Né? O Sinner é um excelente exemplo. E a última pergunta do Lucas Parra é a seguinte: depois da sequência Sinner, Alcaraz e Zverev, Fonseca agora cai para Shelton e Roda. Diminuem-se um pouco as expectativas? Acho que sim.
Não muito não, viu? Mas eu acho que a questão da expectativa aí talvez não seja nem tanto para quem ele perdeu, mas como ele perdeu. O terceiro set contra o Shelton não foi bom. Aliás, eu acho que de maneira geral, aquela partida ali faltou bastante coisa pro João. E hoje contra o Roder ele jogou dois sets muito bons e o terceiro não. Foi muito ruim. Então talvez sim, talvez diminua expectativas, assim, falando globalmente dos fãs, né, de tênis espalhados pelo mundo, talvez diminua a expectativa sim, até a gente ver o que vai acontecer em Roma. Mas é normal também, né? Eu mandei no grupo do Telegram no sábado, se eu não me engano, falando que, pararam de falar do Learner Team, né? Porque o Learner Team chegou no Saibro, não tá fazendo nada espetacular e, já baixou aquele hype. E é normal, né? Os tenistas jovens com 19, 20, 21 vão ter esses altos e baixos mais do que... né? E não são só eles, né? Mas se a gente usa como referência o Sinner, que é muito consistente, o Alcaraz, o Zverev, é normal que tenistas mais jovens não tenham esse nível de consistência. E não só os mais jovens, os caras mais velhos que não são tão bons. Então é normal que haja essas oscilações para cima, para baixo, e aí a expectativa vai flutuar de acordo com isso também. É uma consequência natural. E para terminar, uma pergunta do Wanderson Ferreira, e ele escreve assim: uma pergunta de cunho filosófico. Já que a marcação eletrônica no Saibro é prioritária, o papel da transmissão oficial não deveria ser de evitar focalizar marcas questionadas pelos atletas? Isso é uma referência ao que aconteceu no jogo da Rybak, né, com a Zheng, somado com a explicação da ATP sobre a dubiedade dessas marcas. Isso foi o que ele escreveu, tá? Para quem não viu, e eu não tinha visto, eu fui ver depois de receber essa mensagem do Wanderson, o que acontece é o seguinte: é uma bola da Zheng que a Rybak vê a marca fora e o sistema eletrônico marca a bola dentro. O que acontece aí? Tem alguns elementos que é importante a gente pontuar. Mas para responder a pergunta do Wanderson primeiro, eu acho que a transmissão, assim, como jornalista e espectador, eu quero que a transmissão mostre, tá? Se eu fosse chapa branca pró-transmissão, talvez eu escondesse isso. Se eu estivesse trabalhando na transmissão, talvez eu escondesse. Mas acho muito legal que eles não escondam quando acontece esse tipo de polêmica. Nesse caso da Rybak, especificamente, como ela foi até a marca e questionou, eu acho que é obrigação da transmissão mostrar. Quando o atleta não vai, é mais fácil para eles evitarem esse tipo de botar essa imagem no ar. Quando a máquina dá a bola boa e a gente vê uma marca fora no Saibro. Eu acho que é mais fácil de esconder, entre aspas, quando isso acontece. Quando tem o tenista lá apontando e reclamando e falando, aí é obrigação mostrar por que o atleta está reclamando. Você tem que dar contexto para aquilo, né? Aí é obrigação, já não é favor que a transmissão faz. E a explicação... Tem duas coisas aí, vai. Uma é que essa marcação eletrônica tem uma margem de erro, tá? Que, né, eles não gostam de falar abertamente, às vezes não falam isso nem nas transmissões estrangeiras. Nas brasileiras também não citam muito isso, não lembro da última vez que eu ouvi isso. Mas tem uma explicação que eu ouvi de um árbitro importante, um árbitro conceituado, que é o seguinte: esse sistema de câmeras que capta a bola e é responsável pela marcação eletrônica, né? Às vezes capta o toque da bola quando ela raspa a linha, mas de uma maneira tão sutil, que não deixa a marca ali. E a marca vai aparecer, às vezes, um fio de cabelo fora da linha, mas não vai deixar um pedaço da marca na linha. Essa é a explicação técnica que é passada para os árbitros, e que um árbitro me contou quando a gente bateu um papo no Rio Open, né, porque o Rio Open tem esse sistema no Saibro e a gente, né, eu fui perguntar sobre isso. E o que ele me falou foi exatamente isso, que às vezes o toque na linha é tão sutil, tão de leve, que as câmeras registram, mas isso não aparece, essa marca não fica na linha, né? É um toque sutil que não tem a força para deixar uma marca
no finzinho da linha. Essa marca vai começar a aparecer já no saibro, na parte de fora, né, além da linha, porque é quando a bola tem mais força, tem um atrito maior com o solo para deixar essa marca. Essa é a explicação técnica, tá? Mas o que eu acho é que as transmissões têm que mostrar quando o atleta reclama, mas eu acho que tem que ter responsabilidade do comentarista e do narrador de ter essa informação, de dar essa explicação para quem está vendo, e é uma coisa que eu raramente vejo, e não só de dar essa explicação, mas de lembrar que existe uma margem de erro nesse mecanismo, tá? Então é assim, o cara que controla, o diretor de transmissão que controla o que está sendo mostrado, tem que mostrar quando o atleta reclama, mas a equipe de transmissão, seja da ESPN, da Cazé, do Sport TV ou de canal que seja, né, do Tennis Channel, do canal 9 na Austrália, tem que ter gente qualificada e com essas informações para passar para quem está vendo na TV. E isso é essencial, porque senão é incompleto e fica se especulando, falando um monte de besteira na TV, enrolando para não dar uma explicação técnica que é de conhecimento público, é só você procurar se informar, sabe? E isso eu acho um problema. Se você tem um comentarista ou um narrador que não procura saber, aí quando acontece uma situação dessa, o que você faz? Fica enrolando para não dar explicação para o público? É feio, né? Eu acho. Bom, gente, obrigado a quem escutou até o fim, e quem gostou do podcast pode voltar aqui todo dia, porque tem um episódio novo toda manhã do Café, toda manhã, um episódio novo do Café com Cossenza. O podcast está no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube Music, enfim, todas as plataformas mais populares. Bom, já falei sobre a página no Apoia-se, não vou repetir, mas quem tiver dúvida, quiser saber como apoiar o blog, é só me mandar uma mensagem. Eu ia falar que não ia repetir, mas acabei de repetir, né? Desculpa. Então, é isso. Hoje eu fico por aqui. Uma ótima segunda-feira para todo mundo, gente. Um abraço.